capítulo 5, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos tratar desse tema aí, como a vontade de Deus pode mudar a sua vida. Irmãos, muitas pessoas já me perguntaram como eu me tornei pastor. Alguns fizeram a pergunta da seguinte maneira: como o senhor virou pastor? Como vira pastor, né? E eu as decepcionei com a minha resposta. Algumas eu acho que eu decepcionei com a minha resposta, porque a minha história para chegar ao ministério não tem nada de bombástica, miraculosa. Eu não tive uma visão, eu não vi um anjo que desceu do céu e falou comigo, nada disso, não é? Foi uma experiência muito tranquila, forte para mim, mas foi íntima, foi muito, muito íntima. Eu lembro, era um 7 de setembro, eu era jovenzinho, e a nossa igreja resolveu então reunir os jovens da igreja e fazer um dia festivo. A gente jogou futebol, vôlei, e se divertiu junto, almoçamos juntos. No final da tarde, nós tivemos uma reunião de oração. A gente então reuniu para a gente orar um pouquinho, louvar a Deus. E durante essa reunião de oração, eu senti no meu coração Deus falando comigo muito claramente, muito claramente, que Ele tinha me chamado, Ele estava me chamando para trabalhar de maneira integral no reino dEle, me dedicar de maneira integral no reino dEle. Mas eu era muito jovem e guardei aquela palavra no coração. Deus naquele dia mesmo disse assim: eu vou te dar uma prova de que sou eu que estou falando com você. E naquela noite, quando eu cheguei em casa e estava pronto para descansar, Deus então me deu um sinal inequívoco de que era Ele quem falava comigo naquela tarde. Eu guardei tudo aquilo no meu coração. Anos se passaram, eu estava dirigindo a minha vida para uma outra carreira. Eu era militar na época e já tinha uma carreira, mas eu queria decolar na carreira, literalmente, e eu estava fazendo curso de engenharia, e com isso eu poderia então fazer provas dentro da carreira militar e chegar até onde eu queria chegar. Mas eu estava num domingo na igreja, e o meu pastor pregou sobre missões. Aquelas pessoas que deixam suas igrejas, deixam suas cidades, muitas vezes suas famílias, e vão para outros países pregarem a palavra de Deus. E aquilo me impressionou muito, aquilo tocou muito o meu coração, e no final do culto eu estava muito tocado. Eu procurei o meu pastor, e ele me orientou dizendo: olha, eu acredito que você precisa ir para o seminário, você precisa estudar teologia, curso superior de teologia, não é? Então, você precisa ir. E eu entendi aquela orientação, meu coração sentiu paz, tranquei a matrícula na faculdade de engenharia e fui fazer teologia. E daí para frente, Deus conduziu todo o processo que me trouxe até aqui. Há praticamente 18 anos, eu sou pastor dessa comunidade, dessa igreja aqui. Sou pastor, esse ano eu completo 20 anos como pastor ordenado. Fui ordenado no dia 24 de setembro de 1995, portanto esse ano eu completo 20 anos que eu virei pastor. Agora, queridos, ao longo dos anos eu cheguei a duas conclusões, com base na palavra de Deus e com base na minha própria experiência. A primeira conclusão: que Jesus ainda chama homens e mulheres para segui-lo hoje em dia. Segunda conclusão: Jesus ainda chama homens e mulheres para servi-lo em tempo integral. O texto que nós vamos ver hoje é a história de como Jesus chamou Pedro para ser seu discípulo. No início da história nós temos uma pesca miraculosa. No final da história, Jesus fala de pescar homens.
Eu acho fascinante estudar a história de homens que Jesus escolheu como seus primeiros discípulos. A escolha que Jesus fez desses homens para serem seus discípulos. É claro, Jesus não foi a uma dessas empresas que ajudam a fazer contratação de pessoas. Ele começou chamando homens com sujeira debaixo das unhas, tipos esquisitos, homens sem muita educação, homens que sabiam muito sobre trabalho duro e o valor da perseverança. Ele chamou pescadores. Agora eu acho isso absolutamente estranho e ao mesmo tempo encantador, porque se eu e você estivéssemos no lugar de Jesus, com certeza nós não chamaríamos pescadores. Se nós quiséssemos começar um movimento mundial como o cristianismo, talvez eu e você pensássemos: bom, eu preciso dos melhores, eu preciso contratar, eu preciso chamar os melhores, eu vou colocar esses melhores, vou treiná-los, e eles vão ser assim, um grupo imbatível de homens com diplomas, homens que falam vários idiomas, homens que são muito influentes na sociedade, porque eu estou começando um movimento global, eu estou começando um movimento mundial. Mas o Senhor fez exatamente o contrário, escolheu pescadores para serem seus primeiros seguidores. Isso não é muito comum, eu e você não faríamos isso. Agora eu pergunto, por que ele começou com pescadores? Por quê? Eu acho que eu sei a resposta. Pescadores entendem muito bem essa história. Para ser um pescador, você precisa ter paciência. Acima de tudo, paciência. Às vezes as esposas de homens que gostam de pescar perguntam aos seus maridos: como é que você consegue ficar lá sentado o tempo todo à margem do rio ou dentro de um barco por horas a fio, esperando um peixe morder a isca? E eles respondem assim: é fácil, eu entro na caixa do nada e fico lá, né? Fico lá, né? Pescadores sabem esperar, isso que é pesca. Pesca é assim. Se você não é do tipo que se senta e sabe esperar, então você não deveria nem chegar perto de um anzol, de uma vara de pescar. O desenrolar dessa história é muito simples. Primeiro, Pedro pesca o peixe. Depois, Jesus pesca Pedro. E por fim, Jesus manda Pedro pescar homens. Tudo começa com a história de um pescador frustrado, limpando as redes, depois de uma longa e dura noite de trabalho inútil. Vamos ver essa história, Lucas capítulo 5, os versículos de 1 a 11, dizem assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia. Por favor, vai usando a sua imaginação, e vai construindo essa história, esse cenário. Então, o narrador vai construindo o cenário. Jesus está numa praia, tem uma multidão ao redor dele, comprimindo, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Então você entendeu a cena? Jesus está ali na praia, as pessoas estão chegando e elas o estão comprimindo porque elas querem ouvir a palavra de Deus. Ele já está com os pés molhados, a água está ali e ele quer falar com todo mundo, mas as pessoas o estão comprimindo. Aí ele vê 2 barcos, ele entra em um dos barcos. Quem é o dono desse barco aqui? Simão. Simão, por favor, me ajuda aqui, leva o barco um pouquinho para dentro d'água. E Simão faz isso, e Jesus senta dentro do barco, e agora ele tem um púlpito flutuante, e ele está pregando para essa multidão. Diz o texto a partir do versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes.
Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero fazer alguns destaques nesse texto, e à medida que a gente vai fazendo esses destaques, eu vou comentando. Primeiro destaque que eu faço, primeira coisa que eu vejo nesse texto, é um senso de necessidade. Os versículos de 1 a 3, que nós lemos, dá conta dessa cena de Jesus dentro do barco, pregando para as pessoas. E o versículo 5, a parte A do versículo 5 diz: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Queridos, a pesca é um trabalho árduo. Uma coisa é pescar em fim de semana, agora outra muito diferente é pescar todos os dias para a sua sobrevivência. E aqui a gente tem uma companhia com seus sócios, Pedro, André, Tiago, João. Eles pescavam no mar da Galileia durante todo o ano. Ou eles vendiam seus peixes na feira local, ou eles salgavam seus peixes e exportavam para países como até a Espanha daquela época. Agora, mesmo assim, você não vai ficar rico trabalhando em pescaria. Você vai cuidar da sua família, você vai ter uma vida digna, mas você não vai ficar rico. Agora é de manhã. Pedro e os seus sócios estão cansados, exaustos, abatidos, provavelmente de mau humor. Um pescador gosta de contar vantagem dizendo que o pior dia de pescaria ainda é melhor do que o seu melhor dia no escritório. Mas talvez Pedro não concordasse muito com essa brincadeira naquela manhã. Talvez ele estivesse mal-humorado. Eles passaram uma noite inteira e não pegaram nada. Agora eles estão ocupados consertando as redes. Que trabalho demorado, chato. E ainda por cima frustrados porque não pegaram nenhum peixe. Noite anterior foi horrível. E aí é o momento em que Jesus pergunta se Pedro poderia deixá-lo usar o seu barco. Pedro concorda imediatamente. Ele já sabe quem é Jesus, ele já admira Jesus. Eu acredito que Pedro fosse até um seguidor ocasional de Jesus, sabia os passos de Jesus, onde ele estava, mas Jesus lá e Pedro cá. Ele ainda não tinha um compromisso de todo o coração. Então, quando Jesus deseja usar o seu barco como uma espécie de púlpito flutuante, eu acredito que Pedro tem a honra de conceder esse pedido ao Senhor. Agora, irmãos, como isso é apropriado? Imagine a cena. Jesus entra na cena do fracasso de Pedro. E Jesus usa essa cena de fracasso para pregar a palavra. Jesus sai do comum e entra no sagrado. O comum, um grupo de pescadores frustrados. O sagrado, usar essa cena para pregar a palavra. Ele usa um simples barco de pesca como cenário para um poderoso milagre. Queridos, eu lembro quando eu tive uma das maiores frustrações da minha vida, e como o Senhor como Ele foi preciso durante esse fracasso que eu tive. Quando eu era jovem, eu decidi a carreira que eu queria seguir, e de todo o coração eu coloquei na minha mente e coração, eu queria ser policial militar, e eu queria ser oficial da polícia militar. Então eu terminei o ensino médio, eu entrei para um bom curso de preparatório, e eu estudei muito aquele ano, muito. Nós tínhamos um negócio no cursinho chamado Final de Semana Feliz. A gente começava a estudar sábado de manhã, terminava domingo à tarde.
louco com fórmulas na cabeça. Eu ia em todos os finais de semana feliz, eu estudava, me preparei, coloquei na minha mente, no meu coração, eu serei oficial da Polícia Militar. Eu fiz o vestibular, naquela época era junto com as outras faculdades, eu fiz o vestibular, eram 1.500 candidatos, eu fui o 7º colocado, eu estava dentro. Mas quando saiu a relação final dos 40 classificados, eu não estava lá. E eu não entendi nada. Eu me senti fracassado. E dentro desse fracasso, Deus falou ao meu coração que Ele tinha algo diferente para a minha vida. Algo diferente. Você entende como Deus pode entrar no nosso fracasso? Queridos, nessa história nada acontece por acaso. Tudo é feito para nos ensinar uma importante verdade. Deus ainda nos prepara para o seu chamado, mesmo quando a gente passa por fracassos pessoais. Até quando a gente sentir a necessidade dEle, nós não estaremos prontos para segui-lo. Quem é que vai querer seguir o chamado de Jesus quando nós pensamos, não precisamos de Jesus? Quando nós pensamos, sou autossuficiente, eu cuido da minha vida, eu dito o rumo, eu aponto para onde eu quero, eu vou e conquisto o que eu quero. Quem é assim, nunca vai sentir necessidade de Deus na sua vida. A gente tem que ser despojado da nossa autoconfiança, antes de podermos ser grandemente usados por Deus. Pedro é quebrado por aquela noite inteira fracassada, e agora ele está pronto para responder o chamado de Cristo. É um senso de necessidade. Muitas vezes Deus nos permite passar por fracassos pessoais, para que a gente tenha esse senso de necessidade de Deus aguçado dentro de nós. Mas eu observo nesse texto que também há um desafio à obediência. Os versículos 4 e 5 dizem assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Irmãos, as palavras de Jesus contêm um mandamento e uma promessa. Não é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro e para os outros pescadores: pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos ali para as águas mais profundas, a gente vai jogar as redes e nós vamos ver o que vai acontecer. Não é isso não. O Senhor está prometendo que se Pedro obedecer, ele vai pegar peixes. Eu tenho certeza que depois de uma longa noite frustrada, de pescaria frustrada, deve ter sido difícil acreditar nas palavras do Senhor. Então aqui a gente aprende algumas lições úteis. A primeira: Deus nunca dá ordens tolas, embora possam parecer tolas no momento. Mas Deus nunca nos dá ordens tolas. Segunda, Deus tem a intenção de abençoar os que lhe obedecem sem hesitação. O Senhor mandou, eu vou fazer. Não concordo, não acho que é por aí, mas o Senhor mandou, eu vou fazer. Deus tem a intenção de abençoar os que lhe obedecem sem hesitação. Terceiro, os maiores milagres de Deus geralmente requerem a nossa cooperação. E isso é lindo, porque, queridos, Deus poderia usar os anjos, Deus poderia usar pedras para pregar a palavra dele, mas Deus escolheu nos usar. Deus escolheu usar homens e mulheres como eu e você. Deus deseja que o trabalho dele seja feito em parceria conosco. Agora, havia certas razões para Pedro ficar cético à palavra de Jesus. Afinal, a experiência da noite anterior parecia definitiva. Como pescador profissional, Pedro conhecia o mar. Ele sabia que por vezes até os melhores pescadores não levam nada para casa. Então ele poderia ficar cético, incrédulo. Ele poderia ter dito: Senhor, me desculpa, mas espera aí, não vale o esforço. Eu passei a noite inteira, a gente não pegou nada, não vamos pegar nada agora. Talvez ele pudesse dizer: olha, Jesus, você entende de pregação, você entende de cuidar de pessoas, mas de peixe entendo eu.
eu sou especialista. Então agora chegou a hora de pescar ou ir embora. Pescar ou ir embora. E o que Pedro fez? Ele decidiu pescar no meio do dia. Agora por quê, irmãos? Por que Pedro tomou essa decisão? Todos os pescadores sabem a resposta. Ele foi porque ele era um pescador. E cada pescador vive do credo que diz: você nunca sabe o que pode acontecer da próxima vez. Nunca sabe. Pescadores verdadeiros estão sempre prontos para dar outra chance. Por que não? Quando você não pesca nada, você mal pode esperar para chegar a próxima vez, voltar à água novamente. Há sempre uma razão pela qual você falhou da última vez. Tinha muita luz ou tinha pouca luz, a água estava muito clara ou a água estava muito escura, estava ventando muito ou não tinha vento nenhum, os peixes estavam nadando muito fundo, a gente estava pescando no raso. Você entende? Não importa a razão, pescadores gostam de pescar, é por isso que Pedro atendeu o chamado, mesmo depois de uma noite inteira de frustração. Vamos lá, Senhor. Agora eu amo a maneira como Pedro diz isso no versículo 5, ele diz assim, o Senhor diz: Pedro, vamos até águas mais profundas e nós vamos pescar. E aí Pedro diz: Senhor, a gente passou a noite inteira, não pegou nada, mas porque és tu quem está dizendo isso? A versão King James dessa resposta de Pedro diz assim: todavia confiando em tua palavra. Eu gosto disso. Senhor, tudo diz que não tem peixe, a gente passou uma noite inteira sem pegar nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou obedecer. Senhor, eu estive lá a noite inteira, não tem peixe, hoje o mar não está para peixe, todavia, confiando em tua palavra. Queridos, essa é a palavra de ordem dos santos. Através dos séculos, os crentes, eles são vistos como cumpridores de ordens divinas. A gente tem que resgatar isso, queridos, esse título, cumpridores de ordens divinas. É isso que precisamos. As condições podem ser escuras, o mundo pode lutar contra nós, as circunstâncias podem nos sobrecarregar, os nossos medos quase nos afogar, mas se Deus fala, os seus filhos devem responder, confiando em tua palavra, Senhor. É lá que nós vamos, em obediência ao Deus Todo-Poderoso. É assim que sempre aconteceu. Abraão, de meia idade, ele partiu para o deserto, com nada mais do que isso, todavia, confiando em tua palavra. Noé construiu a sua arca no meio da terra seca, no meio de um povo descrente, e ele só tinha isso, todavia, confiando em tua palavra. Moisés desafiou o grande faraó, o homem do momento, o homem do século, e ele desafiou o faraó, e ele olhou para o céu dizendo, todavia, Senhor, confiando em tua palavra. Josué marchou ao redor daquela cidade inexpugnável, que era Jericó, 7 dias, 7 voltas no 7º dia, e as muralhas caíram, mas o que ele tinha? Apenas todavia, confiando em tua palavra. Você entende? O jovem Davi, ele marchou contra exércitos inteiros, ele não tinha garantia alguma, apenas todavia, confiando em tua palavra. E Pedro acrescentou, vou lançar as redes. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós ainda temos uma parte a fazer. Os peixes não vão pular dentro do barco simplesmente. O Senhor dá ordem e os peixes começam a pular dentro do barco. Ele até poderia fazer isso, mas ele escolheu que a gente tem que fazer a nossa parte do trabalho. A gente tem que jogar a rede, a gente tem que lançar a rede. O Senhor quer fazer um milagre, mas a gente tem que lançar a rede. Você conhece aquela história, deve conhecer, da irmã que orava para ganhar na loteria? Você conhece a história? E ela ora, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Não ganhou. Segunda semana, Senhor. Terceira semana, Senhor. E ela não ganhava nunca. Por fim, ela ficou aborrecida com Deus. Falou, Senhor, por favor, Senhor, o que está havendo? Por que o Senhor não responde a minha oração? E o Senhor disse, minha filha, pelo menos joga, né? Não é para você jogar não, tá bom? Não é para você jogar, é só para dizer para você que tem uma parte.
do nosso trabalho que Deus não vai fazer. Amanhã de manhã você tem que ir para o trabalho. Sim. Você tem que permanecer na dieta. Você tem que frequentar as reuniões. Você tem que procurar um conselheiro. Você tem que ir atrás do advogado. Você tem que compartilhar o evangelho. Você tem que fazer o dever de casa, adolescente aí, ó, tem que fazer o dever de casa, aquela mocinha lá de trás, fazer o dever de casa, entendeu, né? Tem que estudar para a prova, porque o Espírito Santo revela, mas não dá cola, entendeu? Tem que assinar na linha pontilhada, tem que fazer o trabalho, sua parte do trabalho. Irmãos, eu acredito que há muitas respostas, há muitas orações que ainda estão no céu, porque simplesmente a gente não faz a nossa parte aqui na terra. Pedro disse: eu confio na tua palavra, Senhor, então eu vou lançar a rede, é a minha parte, é o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Coloque sua rede dentro das águas profundas, faça a sua parte, então Deus vai fazer a parte dele. Sem Deus nós não podemos, sem nós Deus não irá. Você entendeu a lógica da coisa? É assim que o Senhor quer que funcione. Ele escolheu assim. Ele podia dar ordem aos peixes e os peixes pularem dentro do barco? Podia, mas Ele escolheu que eu e você vamos fazer parte desse lindo trabalho. Eu e você vamos colocar a mão na rede. Eu e você vamos molhar a bainha da nossa calça pisando nas águas. Eu e você, Deus quer isso. E aí depois disso vem a demonstração do poder divino. Versículos 6 e 7, quando o fizeram, ou seja, lançaram as redes, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal, pessoal, fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Você imagina? Barcos lotados de peixe, quase estão afundando. Esse é o sonho de todo pescador. Eles passaram uma vida inteira de pesca, na esperança de que talvez um dia isso acontecesse, e aconteceu. Que visão linda! Tantos peixes foram pegos, e as redes começaram a arrebentar. Os peixes estão indo embora, porque a rede está arrebentando. Os homens encheram 2 barcos, de tanto peixe, que começaram a afundar. Pense sobre isso. 2 barcos sobrecarregados de peixes, vindo lentamente para a praia. Vamos tomar cuidado, senão afunda, gente. Vamos lá, segura aí. Essa é a maior pescaria de que já se tem notícia, que aconteceu na história. Por favor, note, os peixes estavam lá o tempo todo. O Senhor não criou aqueles peixes da noite para o dia. Eles estavam lá, na noite anterior. Pedro simplesmente não conseguiu encontrá-los por ação de Deus, por trabalho de Deus, por plano de Deus. Mas quando Jesus está no barco, tudo muda. É o mesmo lago, é o mesmo barco, são os mesmos pescadores. Qual é o fator que muda tudo? Jesus no barco. Quando Jesus entra no barco da sua vida, tudo muda, querido. Tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus. O Senhor está no barco. Ele permitiu que Pedro fracassasse, para que ele pudesse aprender o que ele poderia fazer com a ajuda de Jesus. Muitas vezes o fracasso é prenúncio de bênção de Deus na sua vida. Nem sempre fracassar é o fim da linha, nem sempre o fracasso é o fim de tudo, querido. Muitas vezes um fracasso pode ser o início de algo lindo de Deus na sua história. Há uma moral por trás dessa história. Redes vazias sem Ele, redes cheias com Ele. Gente, vamos pescar com Jesus todo dia. Amanhã, antes de você sair para fazer suas vendas, coloque Jesus dentro do barco. Amanhã, antes de abrir as portas da loja, coloque Jesus dentro do barco. Amanhã, antes de você pegar sua caneta e começar a escrever no quadro e dar a sua aula, coloque Jesus no barco. Redes vazias sem Ele, redes cheias com Ele. Vamos pescar com Jesus todo dia. Essa é a grande moral. E depois desse milagre vem uma confissão de inadequação. Acontece algo que talvez eu e você nos admiremos. Versículos 8 a 10 dizem assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem
pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Irmãos, esse é o tipo de confissão que nós não ouvimos mais hoje. O que a gente ouve hoje é assim: Senhor, abençoa a minha família, porque eu sou um bom crente. Senhor, abençoe os meus negócios, porque eu estou entregando dízimo na igreja. Senhor, me cura, porque eu aprendi que eu tenho que decretar cura para a minha vida, então me cura. A gente não ouve mais declarações como essas, de inadequação. É de se esperar Pedro começar a se gabar para os seus amigos na praia: aí pessoal, olha aí, ó, olha a pesca que eu fiz, eu sou o cara. É de se esperar isso. Nós somos os maiores pescadores do mundo. É de se esperar isso. Mas ao invés Pedro estar perplexo com essa enorme captura de peixes, eu acho que Jesus se superou completamente aqui. Para Pedro, talvez um bom dia de pesca, 30, 50, 100 peixes, mas ele nunca sonhou com 5.000 peixes dentro do seu barco, a ponto do barco quase afundar. O Senhor tira toda a autoconfiança de Pedro, para que Pedro tenha confiança do alto. Você entende? A gente precisa abrir mão da nossa autoconfiança e deixar a confiança do alto vir sobre a nossa vida. Como a maioria de nós, Pedro pensou em termos humanos, não em milagres feitos sob medida por Deus. Ele tinha espaço na sua mente para qualquer coisa que ele próprio pudesse fazer. Ele não imaginava o que poderia fazer com a ajuda de Jesus. Mas quando Jesus se envolveu, os resultados são exponenciais. E colocou Pedro de joelhos nessa oração desesperada. Isso me lembra Isaías. Isaías está orando no templo de Deus. De repente Deus se revela para Isaías. Isaías então diz: eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele percebe o quão inadequado ele é. Uma vez que Pedro percebeu que Jesus realmente era o verdadeiro Filho de Deus, ele viu a si mesmo sob uma nova luz. É assim, irmãos. Quando a gente conhece Deus como realmente Deus é, a gente começa a entender como realmente nós somos. O contraste de um Deus tão santo e de um pecador tão pecador, que a gente é capaz de dizer como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, eu sou muito pecador, muito. Aqui está um homem profundamente tocado na alma, orgulho quebrado pela visão transformadora de Jesus. Aí chega o momento final dessa história, que é o chamado para um compromisso pessoal. Eu acho que é significativo notar que, num certo sentido, Jesus ignora até a palavra de indignidade de Pedro. Jesus já conhece a verdade. Ele já sabe que Pedro é indigno, ele já sabe que Pedro é um pecador. O Senhor sabia disso o tempo todo. Agora o que importa é que Pedro sabe disso. Essa é a coisa que muda. Pedro sabe disso. Pedro admite: eu sou o pecador, eu sou indigno. E quando ele admite isso, ele está pronto para ser usado pelo Senhor. Irmãos, há uma lição importante para nós refletirmos aqui. Quando encontramos Jesus, nossa vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Ninguém pode conhecer Jesus e permanecer a mesma pessoa. Ninguém encontra Jesus e permanece o mesmo. Nós podemos chegar mais perto de Deus, ou nós podemos endurecer os nossos corações. A escolha é nossa. Eu lembro de um grupo musical. Na verdade eles eram seminaristas que estudavam música, e uma vez por ano eles saíam para uma turnê no Brasil. Eles tinham um ônibus próprio, som próprio, eles tinham um pastor que pregava com eles.
e eles foram até a nossa igreja, enquanto os jovens arrumavam todo o som, todo o equipamento, o pastor deles ficava sentado, preparando a mensagem, dando os últimos toques da mensagem, que seria pregada à noite. Ele pregou uma mensagem evangelística, linda, poderosa, fez um apelo, várias pessoas abriram o coração para Jesus, e no final ele concluiu dizendo algo que eu nunca esqueci. Ele disse o seguinte: toda vez que um pregador faz um apelo, e um pecador ouve o apelo, mas fecha o seu coração, uma nova camada endurecida de pedra reveste o coração dessa pessoa. Um outro apelo, uma nova camada. Um terceiro apelo, uma terceira camada. Quanto mais vezes alguém diz não para Jesus, mais o seu coração se endurece, a ponto de se tornar uma pedra. Ou seja, ninguém conhece Jesus e vai embora da mesma maneira. Ou você se aproxima mais de Deus, ou o seu coração se endurece mais, mas você não fica mais do mesmo jeito. No caso de Pedro, a confissão de Pedro se tornou o seu testemunho. Ele sabia que ele era um pecador, e ele não tinha vergonha de admitir isso. Irmãos, Deus pode usar um homem que conhece a sua fraqueza, e não tem vergonha de escondê-la. Deus não usa pessoas perfeitas, porque os perfeitos não existem. Deus usa homens falhos como eu, pessoas falhas como você, como Pedro. Pedro era um pescador, evidentemente um bom pescador. Agora Jesus vai dar a Pedro uma nova ocupação. Diz aí o versículo 10 e 11, Jesus disse a Simão: não tenha medo de nada, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o versículo 11 diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pescador de homens. Pedro vai lançar a rede do Evangelho, e os homens serão capturados para o Salvador. Não apenas pequenos grupos. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3.000 pessoas se decidiram num único dia. A mesma coisa acontece com todos nós, mais cedo ou mais tarde. Quando a gente responde o chamado de Jesus, Ele então nos muda, e em seguida Ele muda a nossa agenda pessoal. Querido, se você decidir levar Jesus a sério, você pode acabar fazendo algo que você nunca imaginou ser possível fazer. E se Jesus me pedir para fazer algo que eu não posso fazer, acredite, Ele fará através de você. Ele sempre faz. E se o Senhor me pedir algo que eu não sei fazer, acredite, Ele fará através de você. Porque se Ele pedir a você para fazer coisas que você já sabe fazer, você não vai precisar dEle. Mas quando Ele nos pede para fazermos algo, alguma coisa que nós não podemos fazer, então Ele nos dá o poder para fazermos o que nós pensamos que não poderíamos fazer, e Ele acaba recebendo toda a glória é dEle, toda a glória é dEle. Assim como Pedro foi chamado para deixar tudo e seguir a Jesus, os homens ainda no século 21 são chamados. Eu não estou sugerindo que amanhã de manhã você deve pedir demissão ao seu gerente. Agora eu vou viver só do ministério. Não é isso. Alguns devem, sim, alguns devem considerar isso seriamente. Mas para a maioria, o chamado de Cristo significa trabalhar amanhã de manhã, com uma nova determinação. Eu vou servir a Jesus na minha empresa. Significa voltar para a sala de aula amanhã de manhã. Eu vou ser um discípulo na minha sala de aula. Significa permanecer onde você está, mesmo em meio a dificuldades, como parte da sua fidelidade a Jesus. As pessoas vão ver que no meio da minha tempestade, eu ainda permaneço fiel ao meu Senhor. Queridos, para Pedro e para os outros discípulos significou deixar a velha vida para trás, as redes, os barcos, os peixes, e seguir
os passos de Jesus. Deixar sempre deve vir em primeiro lugar. Deixar. Qualquer coisa que atrapalhe a nossa caminhada com Jesus, devemos deixar. Mesmo algumas coisas boas devem ir embora, porque Deus tem coisas melhores para vir lá do céu. Nós não podemos ter as duas coisas. A palavra seguir diz aqui, eles deixaram tudo e o seguiram. A palavra seguir significa andar no mesmo caminho. Isso que significa ser um discípulo. Ele anda no mesmo caminho, ele permanece nas pegadas de Jesus, ele segue Jesus por onde Jesus for, sem garantias, sem ofertas, sem promessas mirabolantes. Ele apenas e simplesmente segue o Senhor, segue os passos do Mestre. Querido, não tenha medo de seguir o Senhor. Você nunca vai se arrepender de começar a caminhar sobre os passos de Jesus. Você só vai se arrepender de ter começado tão tarde, tão tarde, tão tarde. Você está pronto? Você está pronto para seguir a Jesus por onde quer que Ele o levar? Isso é tudo o que Ele quer. Eles deram tudo, eles deixaram tudo e o seguiram. Sabe, 20 anos depois que eu tomei essa decisão de seguir o meu Senhor, passo a passo, no ministério, meu coração continua dizendo: eu também, Senhor, eu também, Senhor, eu quero ir, eu quero ir. E você? Curve a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Pedro, Tiago, João, André, sócios numa empresa de pescaria, deixaram tudo para seguir o Senhor. Talvez o Senhor esteja falando com você nessa noite, que você precisa deixar alguma coisa. Eu não sei o que é, você sabe. Mas pense bem, Pedro não disse: Senhor, deixa eu ir em casa bater um papo com a minha esposa, aí depois eu volto e vejo o que eu faço. Pedro não disse: Senhor, deixa eu primeiro vender meus barcos, minhas redes, aí eu vou pegar um dinheiro com isso e depois eu decido. O texto é enfático, eles deixaram tudo, deixaram tudo. Uma vez conversando com um grupo de jovens, um deles disse assim: como é que pode uma pessoa ouvir a voz de Deus e dizer não para Deus? Ouvir a voz de Deus e dizer não para Deus, como é que pode isso? Ele disse. Aí um outro jovem muito sabiamente disse: o problema é que talvez ele não saiba que aquela é a voz de Deus. Você entende? Porque a gente quer ouvir Deus no trovão, a gente quer ouvir Deus através da boca de um anjo, a gente quer ver uma luz brilhando, quando Deus fala no cotidiano, as coisas simples. E Deus está falando com você agora, aí no seu coração. Tem uma rede, tem um barco que você precisa deixar para seguir o Senhor. Eu não sei, a pessoa que está sentada do seu lado também não sabe qual é o seu barco, qual é a sua rede, mas você sabe. E se o Senhor está pedindo para você deixar essa rede, esse barco, que tal você fazer isso agora? Toma essa decisão agora. Vamos marcar essa decisão com um gesto simples. Todos estão com a cabeça curvada e os olhos fechados. Você está pronto para deixar a rede, o barco, o peixe? Porque você não pode ter a rede, o barco e o peixe e seguir a Jesus. É uma coisa ou outra. E o Senhor está te chamando nessa noite. Seja o que for,
deixa e siga Jesus. Se você está dizendo sim para o chamado dele, você não sabe nem onde isso vai te levar, mas o seu coração está gritando dentro de você, sim! Então aí onde você está, fique de pé, fique de pé. Estou deixando a rede, Senhor, eu estou deixando o barco, eu estou deixando o peixe, porque eu estou sentindo o teu chamado na minha vida. Eu não sei nem onde isso vai dar, mas eu estou dizendo sim. Isso, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Isso. Isso. Mais alguém? Fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus está falando com você. Você sabe. A rede pode ser uma coisa bacana, lícita, ou a rede pode ser um pecado, uma falha, uma fraqueza. Você quer abrir mão porque você precisa seguir a Jesus. Cabeça curvada, os olhos fechados. Toma essa decisão e fica de pé aí onde você está, porque eu quero orar por você rapidamente, rapidamente, rapidamente. Vamos fazer isso. Deus abençoe vocês, todos vocês, todos vocês. Cabeça curvada, os olhos fechados. Eu quero fazer mais uma pergunta. Continue orando a si mesmo, de pé ou sentado. Aí eu faço uma pergunta para você. Algum dia na sua vida você entregou o controle da sua vida a Jesus? Fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus? Se você não lembra, ou se você tem certeza que nunca fez uma oração como essa, entregando o controle da sua vida a Jesus, então aqui, agora, é o tempo da decisão. Você quer que Jesus entre no barco da sua vida? Você quer convidá-lo para fazer isso aqui, agora? Então aí onde você está, por favor, cabeça curvada, os olhos fechados. Você está convidando Jesus para entrar no barco da sua vida, pela primeira vez. Você nunca fez isso, mas você está fazendo isso aqui agora. Eu quero orar por você. Onde você estiver, levante uma das mãos e permaneça com a mesma levantada, porque eu quero orar por você. Rapidamente, faça isso. Rapidamente, faça isso. Eu quero orar por você. Lá na galeria, alguém bem alto, levante a sua mão, quero orar por você. Aqui embaixo, bem alto, levante a sua mão, quero orar por você. Isso, estou vendo você. Deus abençoe. Permaneça com a mão levantada, isso. Lá na galeria, alguém? Mais alguém? Bem alto, levante a sua mão. Quero orar por você. Vamos orar por todas essas pessoas, por favor. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos todas essas vidas tão preciosas. São decisões tão sérias que elas estão tomando. O Senhor conhece cada detalhe dessa decisão. E é em teu precioso nome que eu oro, pedindo que a tua bênção, a tua graça esteja sobre a vida dessas pessoas. Sustenta-as na força do teu poder e dá-lhes a tua bênção, Senhor. Que elas tenham vigor, força, coragem para manter essa decisão diante de ti. E que o Senhor derrame sobre elas ricas bênçãos vindas dos céus. Em nome e por amor do nosso Jesus é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês. Podem tomar assento, por favor, queridos. Semana que vem nós temos a segunda mensagem dessa série, Gente como a Gente. Nós vamos continuar vendo a história de Pedro e mais um episódio na vida desse homem. Você vai ver como Deus muda e usa a vida de pessoas comuns, gente como a gente. Vamos todos ficar de pé. Tem uma cantina, nós chamamos essa cantina de ponto de encontro. A Terra da Promessa, que é o Ministério Infanto Juvenil, está oferecendo lá no ponto de encontro um delicioso churrasco. Você vai para casa já aí alimentado, não é? Não fique preocupado, os flamenguistas aí, puxa vida, que coisa chata, não é? Ganhar dos flamenguistas é muito, muito legal, e ganhar com pênalti que não houve é melhor ainda. Os vascaínos devem estar assim, né, Rafael? Muito bem.
Passa lá na cantina, tem um jantar delicioso com churrasco para você. Vamos orar. Leva-nos, Senhor, em paz, amparados, protegidos e guardados por Ti, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção na Tua presença, Senhor. Se tivermos que enfrentar um gigante ou um exército se levantar contra nós, que a Tua boa mão nos sustente e nos dê coragem e fé para seguirmos em frente. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe você.